Vamos ler a palavra de Deus. Aqueles que puderem, se coloquem de pé. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nessa hora que meu coração anseia ouvir tua voz. Eu queria ler com você Marcos capítulo de número 9. Por favor, localize na sua Bíblia. Marcos capítulo de número 9, o Evangelho de Marcos. No capítulo de número 9, é o texto que vamos estudar aqui nesta noite. Do capítulo 9 do Evangelho de Marcos, do versículo 1 ao versículo de número 10. Apenas esses versículos. Marcos, capítulo de número 9, do versículo 1 ao versículo de número 10. É o texto que vamos ler, que fala sobre a transfiguração de Jesus. E eu vou dar um tema a esse estudo, e o tema é não entendendo as coisas espirituais. Não entendendo as coisas espirituais. Capítulo 9 de Marcos, quem encontrou, diga amém. Diz assim: dizia-lhes também, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo ressuscitar dos mortos? Senhor, nós estamos aqui nesta noite, pedimos que tu apliques a tua palavra ao coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Então nós vamos estudar exatamente esse texto de Marcos, capítulo de número 9,
a partir do primeiro versículo, e eu gostaria muito da sua atenção por alguns minutos, para estarmos estudando essa palavra, que eu tenho certeza que muito vai acrescentar para cada um de nós que está aqui. O versículo primeiro, eu não sei se vocês se lembram, mas no contexto desse texto, vocês se lembram, eu tenho certeza disso, que Jesus deu aquela palavra dura, que quem quisesse segui-lo precisava renunciar. Vocês lembram disso? Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, renuncie e siga-me. Então ele vem desse discurso duro, e ainda nesse discurso, quando ele termina, concluindo esse discurso, ele disse mais alguma coisa e disse-lhe também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Ele estava dizendo o seguinte, que daqueles que estavam ali, daquele grande grupo que estava ali lhe ouvindo, ele assegurou que alguns que estavam ali não iriam morrer antes de ver chegado o reino de Deus com poder. Tudo leva a crer que esse chegado o reino de Deus com poder, acreditamos que Jesus estava se referindo ao dia de Pentecoste, em que o Espírito seria derramado sobre os 120, sobre a igreja, e todos iriam ser cheios do Espírito Santo, e a partir daquele momento, coisas sobrenaturais iriam acontecer, através daqueles que Deus chama de igreja, através dos seus servos e servas, e Jesus estava garantindo isso, dizendo: olha, dos que aqui estão, alguns que estão aqui, não provarão a morte até, ou seja, vocês não vão morrer ainda, existem coisas sobrenaturais que Deus deseja fazer, e que muitos que estão aqui, ele falando para os seus, dizendo: vocês não vão morrer ainda, sem que vocês vejam o que Deus vai fazer com poder e milagre. Oh meu Deus, eu quero tomar posse dessa palavra para a minha vida. Quem quer tomar posse desta palavra e dizer: Deus, eu quero, antes de morrer, eu quero ver coisas maravilhosas da parte do Senhor, eu quero ver tu operar maravilha, eu quero ver tu fazer cegos ver, surdo ouvir, paralítico andar, eu quero ver gente se converter ao Senhor de verdade, ser transformado, eu quero ver pessoas expelindo câncer, pessoas sendo libertas de espíritos malignos. Antes de eu descer à sepultura, permita, Senhor, eu experimentar teus milagres. Quem crê assim, diga glória a Deus aí. E dos que aqui estão, Jesus estava dizendo para aquele grupo: há alguns que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Então ele assegura, dizendo: olha, tem alguns que estão aqui me ouvindo, e que vocês não morrerão antes de experimentar, vão ver o reino de Deus com poder. E isso se cumpre em Atos dos Apóstolos. Quando você pega Atos, você vai ver como o reino de Deus se manifestou com poder, com milagre, a ponto até de pessoas ressuscitar dos mortos, como o caso de Dorcas, que já estava morta, e Pedro então chega ali, e Deus usa Pedro para ressuscitar aquela menina que estava morta. Paulo também foi um instrumento de Deus para fazer maravilhas, milagres, sinais. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então cumpriu-se essa palavra, porque o que Deus fala se cumpre, o que Jesus fala se cumpre. Se foi Jesus que disse, vai se cumprir. O problema é quando alguém está firmado em algo que alguém disse que Jesus falou, quando Jesus não disse nada. Mas deixando isso de lado, depois de dar esse discurso, nós vamos para o versículo 2, acompanha comigo cada detalhe deste texto. 6 dias depois, alguns dias depois, aqui Marcos se refere a 6 dias, se você for em outro evangelho, cerca de alguns 8 dias, eles não têm assim uma precisão, mas 6 dias depois, Jesus tomou consigo, preste bem atenção, Pedro, Tiago e João. Jesus tinha quantos discípulos a princípio? Quem se lembra? 12 discípulos. Mas naquele momento, ele seleciona dentro do grupo 3 apenas. Porque tem coisas que Deus escolhe a quem Deus vai fazer. E ele escolhendo, está escolhido, e quem pode
questionar a escolha dele. Se ele escolheu, está escolhido. E ele, no meio do grupo, ele decide escolher Pedro, Tiago e João. Tem pessoas que não aceitam muito bem as escolhas de Deus, mas ele escolheu, está escolhido. É ele que escolhe, ele é seletivo, e eu não sei porquê, mas escolheu Pedro, Tiago e João. E os outros, eu não sei como eles reagiram a isso, mas ele não deixou os outros subirem um monte. Eu vou subir um monte, e eu quero comigo Pedro, Tiago, João. Mateus, fica. Bartolomeu, fica. Judas, fica. O Iscariote também, fica. Quem vai, Senhor? Só Pedro, Tiago e João. E a gente tem que aprender a se submeter às escolhas de Deus. E ele diz, o texto acompanha, que ele vai levá-los a sós. Ele, Pedro, Tiago e João, eles vão subir ao monte. Em particular, Jesus procura um lugar isolado. Jesus vai dar aos discípulos uma experiência única. Então ele procura um alto monte, ou seja, um lugar bem isolado, distante da multidão, distante das pessoas. E o texto acompanha comigo porque é muito profundo isso. Porque diz o texto que Jesus está ali com eles. E eu vou perguntar, para que Jesus subiu? Marcos não me informa. Você lendo Marcos, ele não te informa qual o real motivo de Jesus subir. Ele só te informa que Jesus vai transfigurar-se. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é isso. Porque algumas pessoas ainda não sabem bem o que é isso. Transfigurou-se. Eu vou explicar. O texto de Marcos diz que Jesus transfigurou-se na frente deles, diante deles. Nos olhos deles, Jesus foi transfigurando-se. Mas eu queria mostrar para vocês o que Jesus realmente foi fazer no monte. Aí nós vamos apelar para um outro texto da Bíblia. Vamos em Lucas, capítulo de número 9. Pega a tua Bíblia. Hoje é dia de estudo da Bíblia, então nós vamos estudar a Bíblia. Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 28. Acompanha comigo. E aconteceu que quase 8 dias, percebe? Marcos nos disse que eram 6 dias, e Lucas nos informa que foram quase 8 dias, eles ainda não têm essa precisão. Depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para fazer o quê? Para orar. Diga para alguém que está do seu lado, para ficar bem gravado, Jesus subiu para orar. Para orar. E aí a gente volta em Marcos, porque Marcos não nos deu essa informação. Marcos é muito objetivo no seu registro. Mas eu peguei um gancho em Lucas, um link em Lucas, e Lucas me informa que Jesus, irmã Cecília, ele tinha por objetivo subir para orar. E para a oração levou consigo apenas Pedro, Tiago e João. Então eles começam aquele momento de oração a sós, particular. E deixe-me falar uma coisa, aqui eu já aprendo uma verdade, que a gente não pode orar com qualquer um. Que a gente tem que ser seletivo. Principalmente quando a questão é muito particular, você não pode compartilhar com qualquer pessoa. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Seja criterioso, seletivo. Tem gente aí que às vezes coisas muito particulares compartilha com A, B, C, D, E. Seja seletivo. Saiba com quem você vai compartilhar algo importante para orar. Não compartilha com qualquer um. É melhor compartilhar com poucos, mas que sejam seletos, do que compartilhar para alguém que daqui a pouquinho essa história vai estar compartilhada com um monte de gente aí. Seja seletivo. Aprenda com Jesus. Seletivo. Ele vai para o monte. Ele escolhe 3 para orar com ele. Pedro, Tiago e João. E ele vai orar. O texto de Marcos, de Lucas diz que ele vai orar. E ele começa ali aquele momento de oração, irmão Carlos. E eu não sei por quanto tempo Jesus orou.
Eu sei que os discípulos, ao invés de orar, estavam dormindo. Como é que pode? Você leva alguém para orar contigo, quando tu olha para alguém, está dormindo. Os discípulos adormeceram. E Jesus está lá conversando com o Pai em oração, clamando intensamente. E os discípulos dormindo. Tomados pelo sono, pelo cansaço, os olhos pesados. E Jesus está ali num clamor intenso. E leva eles para orar com Ele. E ao olhar para eles, eles estão cochilando, eles estão dormindo. Mas Jesus está orando, Jesus está clamando, e alguma coisa começa a acontecer no corpo de Jesus. Oh, glória! Volta lá em Marcos, capítulo de número 9. Ele começa a orar, e o texto de Marcos, no capítulo de número 9, versículo 2, diz que ele começa a transfigurar-se. Deixa eu explicar para você, o termo transfigurar-se é metamorfó, ou metamorfô. Há uma transformação, naquele momento, o corpo de Jesus humano começa a ser substituído pelo corpo divino. E por que começa a acontecer essa mudança? Porque ele está numa intensa busca a Deus. E numa intensa busca a Deus, começa a haver uma mudança. E essa metamorfose começa de dentro para fora. Tem alguém que já pegou o mistério da palavra aqui, diga glória a Deus. Ele está orando, ele está clamando, e começa a haver uma mudança no seu corpo. Começa a haver uma metamorfose, uma mudança, ou seja, o corpo divino de Jesus começa a dar lugar a um corpo espiritual de glória. O que ele é na glória começa a ser personificado na terra, ou seja, ele começa então a experimentar a natureza divina na terra. Meu Deus, tem alguém entendendo? Diga glória a Deus aí. O que nós vamos falar aqui é muito forte, gente. Há uma mudança acontecendo enquanto ele está orando, enquanto ele está buscando. O seu corpo está passando por uma transformação. Enquanto ele está intensamente buscando a Deus, o seu corpo está sendo mudado. Há uma glória que vem de dentro e começa a alcançar seu corpo, tomar suas vestes. Uma experiência sobrenatural, diz o versículo 3, volte no 3, as suas vestes tornaram resplandecentes. Deixa eu explicar isso aqui. As vestes dele começou a brilhar como se fossem vestes de luz. Mas não é porque as vestes ganharam luzes, é porque o corpo interno dele está resplandecendo, e isso está sendo iluminado através da roupa. A roupa está parecendo que está em chamas, a roupa parece que tem um luzeiro sobre a roupa, mas não é a roupa que está experimentando a mudança, é o corpo dele que está experimentando a glória de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Não é as vestes dele continuam as mesmas, são humanas, terrenas. As vestes estão resplandecendo porque o corpo dele está resplandecendo. A pele dele está resplandecendo. Porque quem está com Deus, tem alguma coisa começa a mudar na sua carne, no seu corpo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Eu vou provar para você isso. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento que quando Moisés passou lá 40 dias com Deus e desceu do monte, o povo não conseguia olhar para Moisés, porque a face do rosto de Moisés brilhava por causa do tempo que ele passou diante da glória. A glória de Deus resplandecia no rosto de Moisés, a ponto de Moisés, para falar, precisava colocar um véu, cobrir o rosto, porque ninguém conseguia olhar para o rosto de Moisés, porque parecia um sol.
E por que brilhava? Porque ele passou tempo com Deus. Quem passa tempo com Deus brilha. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Olha para o lado e vê se essa pessoa que está do teu lado já passou tempo com Deus. Olha para ela. Quem passa tempo com Deus brilha. Moisés passou tempo com Deus. Os serafins que Isaías viu lá na visão, no capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías, diz que os serafins no original é seres ardentes, ou seja, anjos que parecem estar em chamas. E por que eles parecem que estão pegando fogo? Porque eles estão ao redor do trono de Deus. Então a glória que está sobre Deus reflete neles e parece que eles estão em chamas, mas eles não estão pegando fogo. É a glória de Deus que está sobre aqueles anjos. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Então Jesus, ele está ali na presença de Deus em oração. E é tão intenso essa busca, é tão intenso essa presença, que a glória de Deus começa então a resplandecer em Jesus. E Jesus vai tomando então natureza completamente divina. O corpo físico mortal parece que é eliminado por um momento e toma posse dele a natureza divina, aquilo que ele é em essência. Meu Deus do céu. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus aí. Ele começa a brilhar. O texto diz que as suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo, brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. Ou seja, quem olhava dizia: eu nunca vi um branco desta natureza. Que tipo de roupa é essa? O branco que brilhava era tão intenso que alguém poderia dizer: eu nunca vi um branco tão lindo, tão puro e tão claro. Mas não eram as vestes, era o corpo dele que resplandecia. E as vestes brilhavam porque o corpo estava cheio da glória. Eu vou falar uma coisa: cuidado com as tuas vestes, porque ela pode dizer se tu está cheio ou vazio de Deus. As tuas vestes te identificam também. Pega na mão de alguém e diga: a tua veste também te identifica. Cuidado! Não, cuidado! As vestes falam muito. O que brilha em Jesus é as vestes, mas é o corpo que está brilhando. O corpo é tomado. O texto diz: as suas vestes tornaram resplandecentes. Essa experiência foi tão profunda, foi tão marcante para Pedro, que em 2 Pedro, Pedro chega a falar dessa experiência. Está lá em 2 Pedro, coloca na tela para a gente. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 16. Foi tão marcante, Fernanda, que anos mais tarde, irmã Lorena, Pedro já ainda dava testemunho dessa experiência. Ele diz assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas. Nós não estamos anunciando Jesus e a ressurreição baseando em fábulas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, nós vimos ele coroado de honra e de glória, nós vimos o rei do Salmo 24, quem é este o rei da glória? Nós vimos ele se manifestou para nós, não apenas como um homem humano, Jesus, nós vimos a sua majestade. Olha o versículo 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Ele está dizendo, ele está lembrando da experiência. Nós vimos ele coroado de honra e glória, nós vimos a majestade divina, ele transfigurou na nossa frente, nós vimos o rei dos reis, o Senhor, não apenas o Jesus humano, o Jesus terreno, o Jesus filho de José, mas nós vimos o rei, a majestade divina na
nossa frente, Ele transfigurou-se para nós, e nós vimos a glória diante dos nossos olhos. Quem aqui deseja ver a glória de Deus, levante a mão para o céu, diga: eu quero ver a glória de Deus. Então voltemos lá em Marcos. Diz que as suas vestes tornaram-se resplandecentes, versículo de número 3. É isso mesmo que está na sua Bíblia? E diz o texto aqui: tal como nenhum lavandeiro sobre a terra os podia branquear. E o texto diz, versículo de número 3, versículo de número 4, diz que Elias e Moisés apareceram. Que isso, gente? Espera aí. Como é que Pedro, Tiago e João identificaram que era Eli e Moisés, se eles não conviveram com eles? Porque quem está ali naquele ambiente revela. Tu sabe quem está falando com Jesus? Porque no momento que eles estão ali meio cochilando, aparecem dois homens conversando com Jesus. Jesus em glória, iluminado pela glória, e dois homens aparecem dentro daquele monte. E quem está ali diante de Pedro, Tiago e João? Ninguém mais, ninguém menos que Elias e Moisés. Irmão, tu já pensou o que é isso? E eles estão conversando com Jesus, e os discípulos assombrados, tremendo, com medo, distantes, e eles estão conversando, e os discípulos estão ali olhando aquilo assombrados. Elias representa quem, pastor? Os profetas. Moisés representa quem, pastor? A lei. No contexto judaico, a lei e os profetas falam da palavra. E eles estão ali para quê, pastor? Para falar com Jesus sobre a cruz, sobre o sofrimento que havia de vir. Deus manda a palavra para confortar o Senhor, sendo Ele próprio a própria palavra. Mas Moisés e Elias se referem à palavra, e eles vêm como um consolo de Deus, falar com Jesus e dizer: Senhor, estás preparado? Está chegando o momento da cruz. Eles vêm exatamente, Vanderlei, para orientar sobre a cruz. O texto diz, Marcos capítulo de número 4, e apareceram-lhe Elias e Moisés e falavam com Jesus. Alguém pode dizer: pastor, o que eles falavam? Marcos não diz, porque Marcos resume tudo, mas nós podemos ir lá em Lucas. Vamos ver o que eles falavam? Lucas capítulo de número 9. Eu gosto de perguntar ao texto, o que eles estavam conversando? Sobre o que eles falavam? Lucas capítulo de número 9, versículo 31. 30 e 31 diz assim: e eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, o qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Falavam sobre o que, pastor? Sobre a morte, sobre o sofrimento. Eles vieram para consolá-lo, para edificá-lo. Eles vieram enviados por Deus, e eles estão ali falando sobre a morte, sobre a perseguição que havia de vir. Ele está indo para Jerusalém morrer, e Deus envia Moisés e Elias, o profeta de Deus e o legislador de Israel, para estar junto com Jesus, Jesus glorificado. E eles estão ali, irmão, eu queria estar naquele monte vendo aquela assembleia, oh aleluia. E eles estão ali conversando sobre o que, pastor? Sobre o céu? Não, conversando sobre a cruz, sobre o sofrimento, conversando sobre a traição que viria, sobre a dor que ele iria suportar. Eles estão ali para confortá-lo, para ajudá-lo naquele momento, dizer: vai em frente, Senhor, está quase na hora. Oh aleluia. Quem pode dizer glória a Deus, aí diga glória a Deus. É a palavra que vem. Elias e Moisés se referem à palavra. A palavra do Antigo Testamento que vem, é a lei e os profetas que vêm, que apontam para Cristo e vêm falar com Cristo sobre o sofrimento e a dor que ele viria passar. O versículo de número 5 e 6, olha o que diz o versículo 5, e
Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabe o que fala. Pedro está atemorizado, Pedro está assombrado, Pedro está estarrecido diante da visão, Pedro está perplexo diante daquilo. Pedro não está entendendo o que está se passando no meio daquela revelação, porque na hora de orar, em vez de orar, Pedro está dormindo. Mas quem ora entende os mistérios de Deus. Oh, meu Deus do céu, tem alguém entendendo? Diga glória a Deus. Quem ora entende a revelação de Deus. Quem ora não fica perplexo com relação àquilo que Deus fala e revela. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Mas como na hora da oração estavam dormindo, eles ficam desconcertados diante daquela glória, estão confusos, perplexos. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Quem não tem vida de oração não entende os mistérios de Deus. Eu estou aqui nesta noite como um pastor e como um profeta de Deus para dizer para você: se você quer entender os mistérios de Deus, se você quer entender as coisas profundas de Deus, as profundidades de Deus, as profundezas de Deus, comece a ampliar a tua vida de oração. Aleluia. Deus está falando com alguém que está aqui senão você vai ficar perdido diante da revelação de Deus, diante do que Deus quer fazer na tua vida, diante do que Deus está preparando para você. Tem coisas profundas de Deus, mas você só vai poder ter acesso a essas coisas tão profundas se você ampliar a tua comunhão, se você ampliar a tua vida. Ei, irmão, não basta apenas vir ao culto e cantar os hinos da harpa, não basta apenas um showzão gospel. Não tem que entrar no profundo com Deus, tem que buscar Deus em oração, tem que ter vida de consagração para entrar e receber os mistérios de Deus. Pega na mão de alguém que está do seu lado e diga: Deus quer te levar nos mistérios. Tem alguém recebendo esta palavra? Deus quer te levar a coisas profundas, mas tu tem que ampliar a tua vida de oração. Pedro está perplexo, Pedro está confuso. Pedro, no versículo 5, quer que façamos uma tenda, ou seja, como que Moisés e Elias e Jesus glorificado precisassem de tenda, de casa. Eles são divinos, vieram do céu, têm morada eterna. O que tu está falando, Pedro? Tu está perdido no meio desta revelação. Tu não está entendendo os mistérios de Deus. Tu não está entendendo a profundidade. Vai orar, Pedro, para que Deus abra teu entendimento. Tem alguém entendendo aí, dizendo glória a Deus aqui nesta noite? Vai orar, Pedro, senão tu não vai entender os mistérios, a profundidade do que Deus está fazendo. Quer que façamos 3 cabanas? Para que cabana, Pedro? Pedro quer fixar morada para Elias e Moisés. Tu tem noção do que é isso? Perdido. Está acontecendo algo muito profundo e Pedro não sabe o que falar. Porque ele está perdido no meio daquela profunda revelação. Ele não está experimentando o que eles estão experimentando, porque numa hora de orar estava cochilando, dormindo, pensando em outras coisas, e na hora da revelação ficou perdido. Três cabanas. Se a conversa que eles têm, tu vai descer, já tem uma cruz preparada. Oh, Pedro, não precisa de cabana, Pedro, tu está perdido, tu não está entendendo. Ele vai descer o monte, já tem uma cruz preparada, um sepulcro comprado, mas a morte não vai deter ele, Pedro.
Levanta a mão para o céu, meu irmão, e diga glória, 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 glória a Jesus. O texto, versículo 6, relata bem essa verdade, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Perdido no meio daquela profundidade, e dá pena, que às vezes Deus está fazendo coisas tão profundas, falando de maneira tão profunda, e quantos estão como Pedro, pensando na tenda, pensando em fazer a tenda, e Deus está dizendo: não é nada disso, meu filho. Eu quero que tu abra os teus olhos espirituais e contemple. Talabaixou, remanterrasse. Oh, aleluia. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? O texto nos diz que no meio daquele assombro, os discípulos estão assombrados, Jesus resplandecendo, Moisés e Elias ali ao lado dele, conversando sobre o sofrimento, sobre a cruz, e os discípulos perdidos no meio daquela profundidade toda. De repente desce uma nuvem. E é importante lembrar que a nuvem não é uma nuvem qualquer. Esta nuvem já vem acompanhando Israel desde o Antigo Testamento. Não é nuvem como nós a conhecemos, formada pela evaporação da água, formada por gases. Não é este tipo de nuvem. Esta nuvem nós chamamos de Shekinah. É a glória de Deus. Não é nuvem formada pela natureza. É a nuvem que o Senhor mandou para Israel quando tirou Israel do Egito. E mandou a nuvem para cobrir Israel e para guiar Israel. E nunca tirou nem de dia nem de noite a nuvem. E esta nuvem estava sobre o povo de Deus. Aleluia. Aleluia. Esta nuvem, ela está presente em alguns textos da Bíblia, se você quiser ler comigo. Êxodo capítulo de número 24. Eu não vou ler todos os textos, porque não dá tempo. Mas eu queria que você atentasse para essa nuvem, porque lendo assim numa leitura superficial, a nuvem passa despercebida. Mas não é qualquer nuvem que vai descer ali. Êxodo capítulo de número 24. Quem achou, diga amém, no versículo de número 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegue a eles. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. Vejam que é a nuvem, não é qualquer nuvem. É ela que está presente nas revelações de Deus. Deus diz: sobe Moisés. E quando Moisés sobe o monte, a nuvem cobre o monte. Moisés é tomado pela glória, porque a nuvem é a glória de Deus, e quem sobe à presença de Deus é tomado pela glória de Deus. Oh glória, eu já senti um sopro de Deus aqui. Eu vou repetir: quem sobe à presença de Deus é tomado pela glória de Deus. Que nesta noite a glória de Deus venha sobre a igreja e venha tomar a gente aqui neste lugar. Em Êxodo capítulo de número 40, acompanha aí comigo. Em Êxodo 40.
versículo de número 34, diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O tabernáculo era o lugar sagrado onde ficava a arca da aliança. E a nuvem, ela cobria esta tenda, e a glória do Senhor tomava aquele lugar. O texto diz, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, versículo 35, porquanto o quê? A nuvem ficava sobre ela, e a glória enchia o tabernáculo. Oh Deus, manda nesta noite esta nuvem sobre este lugar. Eu vou falar algo, está gravando aqui em live. Pode ser que eu receba críticas porque eu vou falar o que eu vou falar. Eu já experimentei cultos dentro da igreja. Tamanha era a glória que quando eu abri os meus olhos, eu vi uma nuvem sobre a igreja dentro do templo. Eu falo com temor e tremor. Uma fumaça a fumaça que Isaías viu no capítulo 6, e a casa se encheu de fumaça. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Aleluia! Que é isso, pastor? É glória de Deus, Shekinah, que Deus manda sobre a sua igreja. O texto diz, versículo 36, quando pois a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam, porque enquanto a nuvem não se movimentava, ninguém se movimenta, ela é que dá a direção. Não pode ser uma nuvem normal, não é qualquer nuvem, é a nuvem, é a glória, é a Shekinah. Versículo 37, se a nuvem porém não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Quem quer experimentar esta glória, levanta a mão para o céu e diga: Senhor, manda a tua nuvem sobre o arraial. Oh, aleluia! Enche a tua casa da tua glória. Aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesta noite. Voltemos lá em Marcos, volta em Marcos, capítulo de número 9, versículo 7, diz, e desceu uma nuvem, olha a nuvem aí, que os cobriu com a sua sombra, e saiu do meio da nuvem uma voz. Ei, irmão, se você puder dar glória a Deus, dê glória a Deus, porque vai sair uma voz do meio daquela nuvem. Eu nunca vi nuvem falar, mas tem uma presença naquela nuvem, e esta presença vai falar algo no meio daquela revelação. Vocês se lembram que nós estudamos que alguns dias atrás o Pedro disse, Jesus perguntando, disse, quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Aí Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo. Ali no monte Deus está autenticando o que Pedro declarou, inspirado pelo Espírito. Deus confirma, dando a Jesus a transfiguração. O corpo de Jesus é transformado em glória. A
autenticando, eu estou mostrando que o que tu falou lá embaixo, eu estou mostrando para vocês aqui em cima. É o Cristo, é aquele que veio do céu, é aquele que veio da glória. Aí a voz brada do meio da nuvem diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Espera aí. O pai vai interromper o que Pedro está dizendo, porque Pedro estava dizendo o quê? Quer que façamos acabando? Pedro está atemorizado. Aí o pai interrompe Andrés. E ao interromper, o pai está dizendo assim: este é o meu filho amado, a ele, e eu acrescento, somente a ele ouvi. É interessante pensar que o pai vai interromper esse discurso de Pedro. E o que o pai quer naquele momento é o seguinte: ensiná-los que a visão foi profunda, que a revelação foi profunda, mas que eles não deveriam estabelecer-se na visão, mas naquilo que ele fala. Visão é maravilhosa, só que com o tempo esta visão pode se ofuscar e cair até num esquecimento, ou não se lembrar de detalhes. Mas o pai brada e diz: não é mais importante a visão, mais importante é o que vocês precisam ouvir, o que ele fala. Tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus. A visão podia dissipar-se com o tempo, mas a palavra é eterna. Não, peraí, tem alguém entendendo? Diga glória a Deus. O que Deus estava dizendo, que o discípulo não tem que estar firmado em visões e experiências. Elas são importantes, elas alavancam a nossa vida espiritual. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus não vai estar firmado em visões e experiências. Nós vamos estar firmados naquilo que Ele diz, na sua palavra. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Tem alguém firmado? Quem está firmado na palavra? Quem está firmado na palavra, levanta a mão para o céu e diga: eu estou firmado na palavra. Eu já tive revelações profundas, já tive visões profundas, Deus já me mostrou coisas profundas, mas eu não estou firmado em nada dessas visões. Eu estou firmado na palavra de Gênesis, Apocalipse. Eu estou firmado na rocha, e a rocha é a palavra. Quem está firmado na palavra, levanta a mão para o céu e diga: glória a Deus. É nesta palavra que o Pai vai dizer, é esta palavra, a Ele ouvir. As experiências são importantes, as visões que Deus dá é maravilhosa. Aquele momento experimental para eles foi sobrenatural, mas Deus vai bradar e vai dizer: atente para o que Ele fala. E eu estou pregando para alguém que Deus está dizendo assim: atente para a palavra. Está lá abaixo. As experiências são importantes, mas Deus está dizendo: atente para a palavra. Aleluia. Tem alguém ouvindo o que eu estou dizendo? Porque nós temos visto no nosso meio pentecostal, falo isso com temor e tremor, muitas pessoas muito inclinadas para experiências, para visões e revelações. E eu não tenho nada contra, sou alguém que aprecio e peço a Deus que dê os dons espirituais à igreja. Mas a igreja não está firmada nos dons espirituais. Aleluia. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Tem alguém me entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga glória a Deus. Deus tem te dado revelação. Deus pode te dar um sonho. Deus pode te dar uma experiência sobrenatural. Deus pode te dar uma visão maravilhosa. Deus pode te dar profundidade. Mas esteja firmado na rocha. Esteja firmado naquilo que Ele fala na palavra. Firma a tua alma na palavra. Firma a tua casa na palavra. Firma o teu casamento na palavra. Firma a tua vida ministerial na palavra. Firma a tua vida pessoal na palavra. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Firma
Firma-te na palavra, viva a palavra de Deus. É por isso que o próprio Jesus diz em Mateus, capítulo de número 7, eu já estou encerrando. Mateus 7, 24. Abra sua Bíblia. Mateus 7, 24. Vamos ler a partir do 21, que eu aprecio. Mateus 7, a partir do 21. Oh, glória. Oh, glória. Alimento. Isso é doutrina, isso é palavra. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Me ajuda aqui, William, eu já vou terminar. Fica de pé para a gente orar. Oh, glória. Diga para alguém que está do seu lado assim: firma tua casa na rocha. Firma tua casa na rocha. Firma tua casa na rocha. Eu lembrei do texto, este é meu filho amado, a ele ouvi. Ouça a palavra de Deus. E ouvir ali, não é apenas emprestar o ouvido para ouvir alguma coisa, é pôr em prática, é viver esta palavra. As experiências são maravilhosas, a glória é maravilhosa. Ah, pastor, eu tive uma experiência com Deus. Oh, isso é bom demais, né, Cecília? É bom demais falar em mistério, cantar em mistério, é bom demais ter revelações, é bom demais ter um sonho divino, é bom demais. Mas melhor do que tudo, é viver esta palavra. Tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus. A Ele ouvi, a Ele ouvi, a Ele ouvi, a Ele ouvi. É bom ser crente, é bom estar na igreja, é bom experimentar a glória, é bom sentir o fogo de Deus queimando, é bom chorar na presença de Deus, é bom cantar louvores para o Senhor, é bom experimentar a glória de Deus, é bom, mas melhor ainda é ouvir a palavra, viver a palavra. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Tem um louvor antigo que a gente canta e encerra: a tua palavra escondi. Tu lembra dele? É antigo, né? Não há Deus maior. Nós vamos trocar aqui para a gente cantar. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior.
Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Vamos orar. Presbítero, faz uma oração. Pede ao Senhor para que esta palavra fique nas tábuas do nosso coração, que esse alimento seja curador, sarador para a sua vida espiritual, para a tua comunhão com Deus, que o Espírito Santo esteja falando melhor a cada coração, a cada vida que veio aqui nesta noite. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, segundo a tua palavra ministrada para todos nós, Senhor, sabemos que é bom, ó Pai, ter experiências com o Senhor, ó Pai. Ó Deus, mas muito melhor, Pai, assim como o Senhor falou conosco, é darmos prioridade, Senhor, à sua palavra na nossa vida, Senhor. Que não sejamos, ó Pai, ouvintes esquecidos da sua palavra. Pedimos o seu perdão, ó Pai, por não praticá-la segundo a tua vontade, Senhor. Mas pedimos a ajuda do teu Espírito Santo, Senhor, para praticarmos a sua palavra na nossa vida, Senhor. Para que o teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor, através de toda a tua igreja, praticando, vivendo, se alimentando da sua poderosa palavra todos os dias, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. É o alimento que a nossa alma necessita e carece todos os dias. Nós damos graças a ti, Senhor, pela sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, uma vez mais, Senhor Deus condizentes que já foram feitas aqui orações, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse momento, Senhor, que aprendemos um pouco mais da tua palavra, Senhor, que possamos guardar em nosso coração, Senhor Deus querido, a cada dia a tua palavra, Senhor, pois é ela, Senhor Deus, que vivifica a nossa alma, Senhor. Meu Deus, agora pedimos a ti, meu Deus, que o Senhor venha nos levar em paz, Senhor Deus. Estaremos indo para o nosso lar, Senhor Deus, saindo daqui da tua casa, não da tua presença, Pai. E que possamos, ó Pai, a cada dia, Senhor Deus, ter o ardor em nosso coração, meu Pai, de estar na tua casa ouvindo a tua palavra, Senhor. Meu Deus, nos abençoa, meu Pai, nos livra de todo mal e que teu nome continue sendo sempre glorificado em nossas vidas. É a oração que fazemos a ti, Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. A irmã Andresa, vem cá, Andresa, Fernanda, irmã Cecília, já que o Rafael pediu, ele sente de Deus, que Deus orientou para orar por esse rapaz, por essa vida que nós vamos fazer isso. Então, esse moço aqui, vem cá, Andresa, isso, vou orar pela sua saúde, pela sua vida. Vanderlei vem cá junto com ele, o Vanderlei o conhece. Esse jovem Vanderlei que veio, nós vamos orar por ele, pela saúde dele, porque Jesus é poderoso para curar, e eu creio que Jesus cura. Eu creio que Jesus cura. Esse moço veio com você, Vanderlei, então abraça ele ali, que as irmãs vão fazer um clamor pela vida dele, pela saúde dele, pela cura dele. Os irmãos creem que Jesus cura? Os irmãos creem que Jesus cura? Ore com fé. Ore com fé. Aleluia, Jesus. Tu és poderoso. As irmãs levantem um clamor em prol da saúde dele, para Deus curar por completo, repreender todo o mal e curá-lo, porque Jesus cura. Aleluia. A igreja orando, a igreja orando, a igreja orando, a igreja orando. Seja o que for, Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura, seja o que for. Jesus é poderoso para curar. Aleluia. Vai curando, Senhor, da vida, da cura.
Sara, Pai, porque Tu é Deus que cura, Tu é Deus que sara, Senhor. E a Tua igreja está clamando aqui nesta noite, Jesus. Tua igreja está clamando, Jesus. Tua igreja está clamando, Senhor, e ministrando sobre a vida desse moço, junto com as nossas irmãs, Pai, a cura, usa elas na cura divina, usa elas em cura divina, usa elas com autoridade na cura divina, usa elas na autoridade na cura, na libertação, em nome do Senhor, que todo mal seja repreendido. Dá autoridade de cura às tuas servas, dá os dons de curar as tuas filhas, Senhor, que elas desejam ser usadas como instrumento teu. Usa com poder, com autoridade, em o nome de Jesus. Que todo mal seja repreendido, que todo mal seja anulado e que ele seja abençoado em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus com alegria. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Está curado? Você crê? Está abençoado, está curado. Em nome de Jesus, diga assim: eu tomo posse. Diga assim: eu tomo posse. Eu vou empetar. Estenda a mão assim, estenda a mão assim. Faz assim com as mãos, com as duas mãos. Já, vamos orar. Você crê que elas oraram por você e tu foi curado? Que... Amém. Senhor, tudo que ele precisa, que já foi orado aqui nesta noite, ele tem fé, ele crê, ele acredita, ele está pedindo porque ele crê, Senhor, que tu és poderoso para mudar este quadro, para curar ele. E nós ministramos junto com as nossas irmãs, confirmamos esse milagre, porque tu és poderoso para trazê-lo aqui e ele testificar que hoje aqui nesta casa tu curou ele, em nome de Jesus. Amém e amém. Abraça ele aqui, Vanderlei. Estenda as tuas mãos. Coisa linda, né, irmãos? Ele tem fé, ele tem fé. Estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça bendita de Jesus Cristo, o Filho, e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre toda a igreja, que aguarda com alegria a vinda de Jesus Cristo em glória. E todos digam: e a vitória é pelo sangue. Então cumprimenta com alegria alguém que está aí. Diga: a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor.